Muito bem, hoje, em vez de trazer para vocês uma questão comentada, eu vou fazer um comentário a respeito de algo que aconteceu numa redação que um aluno fez, enviou para mim, eu fiz a correção e vou compartilhar com vocês a respeito de um probleminha. Leia comigo o trecho. A pessoa escreveu o seguinte: diante do exposto acima, conclui-se que a busca profissional por meio de concurso público, apesar de não apresentar somente pontos positivos, tende a aumentar em situação de crise. Vem aqui comigo. Vocês viram que no final eu coloquei um parênteses com uma reticência. Significa que eu não digitei o parágrafo completo. Na verdade, esse aí é o início do último parágrafo do texto. É o início da conclusão. Eu vou pedir a você um favor. Coloque aí na tela. Você vai dar uma pausa na sua imagem. Coloque aí. E você vai tentar descobrir algo que não esteja correto. Vamos ver se você consegue. Muito bem. Não? Aposto que você deve ter procurado algum erro de ortografia, se estava faltando crase ou se não estava. Não. Quando eu for tratar de alguma dica de redação, eu vou tratar da dica como um todo. Olha aí. Isso que eu destaquei, diante do exposto acima, conclui-se que parará pororô. Vem aqui. Isso que eu destaquei aí se chama uma retomada metalinguística. Você já leu isso aí em vários lugares, você já fez isso aí às vezes profissionalmente, mas no caso de uma dissertação de concurso público, não termine um texto assim, ou não comece um parágrafo fazendo referência assim, conforme já foi dito anteriormente, no exemplo citado acima, ou na situação supra-apresentada, fica até bonito, mas eu não posso no meu texto fazer referência ao que eu já disse. Então, olha aí, não faça isso diante do exposto acima, dentre aquilo que foi afirmado, conforme os exemplos apresentados. Não faça referência no seu texto a alguma coisa que você já citou anteriormente. Porque essas referências não são vistas como corretas na estrutura coesiva do seu texto. Na tela de novo. Outra coisa, além disso, é o que agora está destacado em verde. Apesar de não apresentar somente pontos positivos. Qual é o problema? Essa expressão, vem aqui comigo, é aquilo que a gente chama de um termo intercalado. O termo intercalado é aquele termo que quebra uma sequência. Então, um dos problemas maiores que nós temos aí em redação é a questão da pontuação. Então, um termo intercalado é aquele que quebra uma sequência. E esse termo intercalado, esse nome inter, faz com que ele tenha que aparecer isolado por sinal de pontuação. Então, um termo intercalado é aquele termo que aparece entre vírgulas, ou entre parênteses, ou entre travessões. Aí é o que nós temos um termo intercalado. E para você ver no seu texto, se você pontuou de acordo, o que você colocou entre vírgulas, se você excluir, quando você ler o que sobrou, tem que fazer sentido. Vamos lá. Vamos tirar o que está em verde aí na sua tela e vamos ler. Diante do exposto acima, conclui-se que a busca profissional por meio de concurso público tende a aumentar em situações de crise. A busca tende a aumentar em situações de crise. Quer dizer, isso aí quebrou uma sequência entre o sujeito e o verbo. Então, por exemplo, a situação, vírgula, depois do que ocorreu, ficou insustentável. Então, quando eu tenho uma frase como essa, a situação, depois do que ocorreu, ficou insustentável, eu tenho aqui o sujeito da oração,
que é a situação, e tem aqui o verbo, ficou, que está no singular, porque o sujeito da situação é singular. Então, a situação ficou insustentável. Isso quer dizer que a expressão depois do que ocorreu é o que eu estou chamando de um termo intercalado, que é um termo que vem entre dois sinais de pontuação, que ali eu usei duas vírgulas, que poderiam ser dois parênteses ou dois travessões. Vamos fazer o seguinte, de vez em quando eu vou aparecer aqui com alguma dica de redação. Então, se você quiser mandar para mim alguma redação que alguém corrigiu e você ainda não entendeu o porquê, olha aí, se você entrar, o meu e-mail está disponibilizado aí, www.ricardos.com.br. E aí, esse é o meu site, né? E aí você vai encontrar também o meu e-mail, ricardos@yahoo.com.br. Se você quiser mandar um fragmento para que eu faça uma análise desse fragmento, mande. Não é a redação toda, não. É um fragmento de algum texto que você tenha feito e que você não tenha entendido por que você perdeu o ponto. Tá bom? Aquele abraço e até a nossa próxima dica.